Aleluia. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Segunda Crônicas, capítulo 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 12. Amém? Amém. Fecharam? Amém. Segunda Crônicas, capítulo 12, versículo 1 ao 12, nós vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo o Israel. No ano quinto do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não destruirei, antes em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar deste, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda vinham e usavam os escudos e tornavam a trazê-los para a câmara da guarda. Tendo-se ele humilhado, apartou-se dele a ira do Senhor, para que não destruísse de todo, porque em Judá ainda havia coisas boas. Amém. O texto lido vai falar acerca do reinado de Salomão, de Jeroboão e de Roboão. Antes dessa história acontecer, Salomão, que foi um grande homem de Deus, um homem do qual escreveu 3 livros na Bíblia Sagrada: o livro de Provérbios, o livro de Cantares e o livro de Eclesiastes. Homem do qual Deus deu a sabedoria, e ele era reconhecido por isso, e vinham povos e nações visitá-lo para conhecer Salomão e o seu reinado de glória. Mas Salomão, quando escreve o livro de Eclesiastes, lá no capítulo 12, versículo 13, ele diz: em tudo se resume nisso: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Salomão não cumpriu o propósito de Deus, do qual Deus tinha dado para ele. Apareceu por várias vezes e falou com ele para que ele andasse nos estatutos, na lei do Senhor, assim como andara seu pai Davi. Mas Salomão não obedeceu, não observou a vida de seu pai Davi, do qual foi temente a Deus, um homem adorador, do qual hoje faz Davi. Toda mãe e pai quer colocar o nome do filho de Davi, porque foi um homem que teve a unção de Deus sobre a sua vida e cumpriu
que ia ter que tirar as tribos de Israel. O reino seria dividido por causa da desobediência, por causa da idolatria, por causa do temor ao Senhor. Salomão, ele não quis dar ouvidos a Deus e ao seu pai. Ele começou a casar-se com várias mulheres, casamentos políticos, e com essas mulheres que vieram para Israel, para o povo de Deus, o coração de Salomão foi corrompido, porque as mulheres deles eram adoradoras de ídolos, Astarote, Milcom e outros deuses, no qual era inimigo de Deus. E Salomão erigia altares ali para esses deuses por causa das suas mulheres, e Deus não se agradou disso. Então o reino foi dividido. E quando Jeroboão ficou sabendo disso, que Salomão já tinha ficado chateado e que Jeroboão ia dar continuidade no reinado de Salomão, Salomão quis matar Jeroboão, e Jeroboão saiu fugido de Israel e foi para o Egito, onde estava Sisaque, no qual nós lemos aqui. Jeroboão também reinou, encontrou o profeta Aías: olha, o reino vai ser dividido, tu vai ficar com 10 tribos aqui. Aías estava com uma capa nova, rasgou, simbolizando as 10, e entregou para Jeroboão. E Jeroboão reinou ali, mas Deus permitiu que Salomão ficasse com uma tribo. E Salomão morreu. E a pergunta que fica: o importante não é como se começa, o importante é como se termina. É verdade. Como começamos a nossa vida cristã e como está a nossa vida cristã hoje? Deus vai falar conosco acerca desses assuntos. Então Salomão, a Bíblia diz que os anos de Salomão foram 40, 85 anos, e pereceu com seus pais e foi sepultado com seus pais. Acaba a história de Salomão assim. E Salomão tem um filho chamado Roboão, e depois disso os sacerdotes, os conselheiros de Israel se encontram em Siquém e fazem aquela reunião para estabelecer Roboão como rei de Israel. Mas Roboão também não viu um bom exemplo no pai e também não andou nos caminhos do Senhor, e ele foi dar conselho ao povo, e o povo até chamou Jeroboão para participar dessa reunião. E ali Roboão ouviu, o conselho dos sacerdotes de Jeroboão: olha, trata esses homens como amigo, como não com severidade, como estava seu pai, com muitas indulgências, com muitas cobranças. Então Roboão: daqui a 3 dias eu retornarei e darei resposta para vocês acerca dessa situação de como reinar. E ali Roboão foi ter conselho com os jovens, seus amigos que cresceram com ele. E ali Roboão ouviu: olha, pesa mais. Assim como seu pai castigou os seus servos, os seus liderados, bota um peso mais nisso. E ali Roboão deu conselho, ouviu o conselho não dos sacerdotes, não dos líderes de Israel, mas ouviu os conselhos dos seus amigos de infância. E a Bíblia diz que a vida de Roboão também não foi boa. Acabou a vida de Roboão, e Roboão foi o seu dia de 45 anos de reinado, do seu ponto de vida, e está com seus pais. Começou bem e terminou mal. E ali, quando nós lemos nessa história, no capítulo 12, no qual nós lemos Sisaque, rei do Egito. Aqui a gente pode aplicar em nossa vida Sisaque como o inimigo, Sisaque como Satanás, inimigo de nossas almas. Egito, Babilônia, quando nós falamos, fala do mundo corrompido, o mundo entregue nas mãos de Satanás. Eu queria ler mais um versículo aqui, João 10:10. Muito conhecido.